Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui novamente debaixo da graça das infinitas misericórdias do Senhor. Estamos falando sobre Israel já há mais de um ano, apresentando muitas informações históricas, arqueológica, também bíblica, que é a principal, e científica, muitas informações para que o mundo realmente saiba quem é Israel, principalmente depois do atentado do 7 de outubro de 2023. Já estamos virando para 2025 e a guerra ainda não parou, ainda continua. Estou gravando essa mensagem agora em 20 de dezembro de 2024. Não sei quando você irá assistir, quando você vai ver essa mensagem aí na internet. Hoje eu quero falar sobre, dando continuidade, sobre a destruição do templo pelo general Tito e toda a legião romana. Vamos lá ver 5 slides hoje que diz assim, ó. História dos Hebreus. Eu estou transcrevendo página dos livros de José, tá? Mostramos quem é José, tratamos quem é José, de onde ele veio, quem era ele, um judeu também, um homem de uma família nobre, etc. Então, estou transcrevendo páginas do livro de José e aconselho todos a lerem este material, tá bom? Flávio José, sexto livro, página 1366, capítulo 28. Continua a horrível matança no templo, tumulto espantoso, descrição de um horrível espetáculo. Os revoltosos fazem tal esforço num ataque, que repelem os romanos e retiram-se para a cidade. Quando o fogo devorava o templo, os soldados furiosos saqueavam e matavam todos os que encontravam. Não perdoavam nem a idade, nem a condição. Os velhos e as crianças, os sacerdotes e os leigos. O Império Romano não poupava nada, irmãos. Era um ódio, uma vingança contra Israel. Não era algo natural. Era algo que vinha do inferno mesmo contra Israel. Como vimos também no Holocausto, nas outras cidades, na época das perseguições, como Israel sofreu. Não foi diferente no dia 7 de outubro de 2023. Os velhos e as crianças, os sacerdotes e os leigos eram todos passados ao fio da espada. Todos eram envolvidos nesta matança geral. E os que recorriam aos rogos não eram tratados com mais clemência do que os que tinham a coragem de se defender até o fim. O gemido dos moribundos misturava-se com o barulho do crepitar das chamas, que avançavam sempre, e o incêndio de tão grande edifício. Situado num lugar elevado, fazia aos que contemplavam de longe pensar que toda a cidade estava sendo devorada pelas chamas. Também já mostramos as fotos, tá? Assista às anteriores, você vai ver. Já mostramos o museu que está lá com tudo preparado para a construção do terceiro templo. Muita coisa já sobre Israel estão aí nessas mensagens. Tem talvez tem mais de um ano já gravando, então tem bem mais de 365. Estamos beirando aí 400 ou 500 mensagens já sobre Israel. O templo, irmãos, ficava na parte mais alta de Jerusalém. É onde está a mesquita. Hoje lá, o Domo da Rocha, na verdade. Está lá naquele local. E o templo, por ser o local mais alto de Jerusalém, quando as pessoas olhavam aquelas chamas, imagina, pensava que a cidade inteira estava incendiando, quem olhava de longe. Pronto, Jerusalém inteira está debaixo de fogo. E ali estava o fogo, irmãos, tomando conta do templo, da mesma maneira que um dia Nabucodonosor fez com o templo ali em Jerusalém. Nada se podia ouvir de mais horrível do que o ruído que ecoava pelo ar em todas as direções. Não se pode imaginar o que faziam as legiões romanas, tomadas de furor. Os gritos dos revoltosos que se viam envolvidos de todos os lados, pelas armas e pelo fogo, misturavam-se com as queixas e lamentações do pobre povo que estava no templo, e que, levado pelo desespero, ao fugir, atirava-se nos braços dos inimigos. Vozes confusas elevava até o céu a multidão que estava no alto do monte, fronteiro ao templo.
contemplando o horrível espetáculo. Aqueles mesmos que a fome tinha reduzido aos extremos. Vimos aí nas anteriores sobre a fome, as mães comendo os próprios filhos, profecia bíblica também. E Joséfo contemplou cenas assim, as quais a morte estava prestes a fechar os olhos para sempre. Percebendo o incêndio do templo, reuniam todas as suas forças para deplorar tão grave desgraça. Os ecos dos montes vizinhos e da região que está além do Jordão multiplicavam ainda esse barulho horrível. Por mais espantoso que se fosse, porém, os males que causavam eram ainda mais. O fogo que devorava o templo era tão grande e violento que parecia que o mesmo monte sobre o qual estava situado ardia todo inteiro. O sangue corria em tal quantidade que parecia querer competir com o fogo. Imagina que cena. O sangue escorrendo, ele disse que parecia competir com o fogo. Quem se estenderia mais? O número dos mortos era muito maior que o daqueles que o sacrificavam à sua cólera e vingança. Toda a terra estava coberta de cadáveres. Os soldados pisavam-nos para poder continuar a perseguir os que ainda tentavam fugir. Por fim, os revoltosos organizaram tão violento ataque que repeliram os romanos. Chegaram ao templo exterior e de lá retiraram-se para a cidade. Muitos mortos. E agora eles partiram para o lugar mais sagrado da terra, que era o templo. O tabernáculo, quando ele era móvel, era o lugar mais sagrado que tinha no planeta Terra. Agora o templo foi construído fixo, o lugar mais sagrado. A presença de Deus ali. E o homem foi lá e destruiu. Por quê? Porque Israel não obedeceu a Deus. A mesma acontece conosco, na nossa desobediência. Deus permite que o inimigo também destrua aquelas coisas boas que ele permitiu construirmos. Ele permite destruir tudo aquilo que nós estamos realizando nesta vida. Mas, por outro lado, se obedecermos, ninguém pode vencer o servo de Deus. Ninguém pode vencer aqueles que confiam no Senhor. Fica com Deus da Bíblia, fica com Deus de Israel, fica do lado certo, fica do lado do maior de todos os judeus, Jesus Cristo. E você será ricamente abençoado por Ele. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Ajuda-nos, ó Pai, a crescermos a cada dia no conhecimento e na graça do Senhor. Abençoa cada vida que assiste e ouve estas mensagens, Deus. Dai uma bênção especial, Senhor. Ajuda-os. Ó Deus, glorifica o Teu nome, Pai eterno. E, ó Deus, que estas mensagens, o Senhor possa usar pessoas, ó Deus, o Senhor possa usar os seus meios, mas que elas venham se espalhar por todo o mundo e chegar até os confins da terra. E que assim, Deus, milhões de pessoas possam reconhecer quem verdadeiramente é Israel. Assim eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.